Oi gente, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do lado B do Bernardo Fernandes. Eu sou o Bernardo Fernandes e já tinha muito tempo que eu não postava. Os motivos de eu não ter postado, um dia eu explico. Tive umas dificuldades na minha vida, mas eu vou tentar voltar a postar. Sei que eu já falei isso antes, mas agora vou tentar de verdade. E sexta-feira, hoje é domingo, sexta-feira passada foi dia de São José, dia 19. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, o que eu posso falar, tentando buscar uma inspiração? Porque meu último post foi justamente sobre São José, né? Sobre a aparição do anjo para Maria, para São José, e sobre a formação do que eu chamei da humaníssima trindade, né? Que no fundo é a família sagrada, né? Foi o sim de José e o sim de Maria se unindo para resultar em Jesus, e Jesus sendo o Salvador, não é? O rei. Aí me veio essa coisa na cabeça, puxa vida, eu podia falar do rei, podia falar do reino de Deus, né? E da onde veio esse conceito de rei, né? Por que rei? Por que reinado? Por que reino de Deus? Eu fiquei pensando, erroneamente, que essa ideia de rei e de reino tinha vindo da tradição romana, que eles tinham imperadores, os Césares, não é? Mas não foi isso não. Na verdade, os romanos já existiam na época de Jesus, mas você vê, o imperador Constantino, ele só se converte ao cristianismo em 300 anos depois de Jesus, não é? Então não teve a ver com os romanos. Teve a ver com quem? É um conceito que veio das próprias escrituras, não é? Ele veio, a origem da palavra reino e o conceito de que Deus é rei, ele veio do próprio povo judeu. E está lá no Velho Testamento. Tá? Tem um vídeo na internet, se vocês quiserem ver, aliás, uma sequência de vídeos, de um cara chamado Mike Mazzalong, Mazzalong, que foi o cara que fez a referência a esse tema que eu vou fazer agora. Então meu vídeo aqui é baseado no que ele falou. Então estou dando crédito porque a ideia original foi dele, e até a sequência do que eu vou falar veio dele, mas eu achei muito interessante. E a questão aqui é o seguinte: por que esse tema de reino dos céus e de Deus como rei é importante? Porque, na verdade, esse foi o assunto preferido de Jesus, não é? Ele foi o assunto que ele mais falou, né? E você vê, Jesus ensinava particularmente por meio das parábolas. E dessas 43 parábolas de Jesus, tem gente que diz que são menos parábolas, 39, 40, mas enfim, a referência razoavelmente aceita é que são 43 parábolas. Dessas, 13, Jesus fala especificamente sobre o reino de Deus, né, o reino dos céus. E ele começa essas 13 parábolas com a frase: o reino de Deus é como... Aí ele vai e faz a comparação, né? Faz lá a analogia que ele quer fazer. Outra coisa interessante é falar assim, mas é reino de Deus ou é reino dos céus? O reino de Deus é uma terminologia usada no Evangelho de Marcos. E o reino dos céus é uma terminologia usada no Evangelho de Mateus. O conceito de céu é um conceito com o qual os judeus já estavam acostumados. Então Mateus falava um pouco mais para uma audiência de judeus. E Marcos, por outro lado, usa a expressão reino de Deus e não reino dos céus, porque o conceito de céu não necessariamente era um conceito que os pagãos ou gentios dominassem, não é? Uma vez que um conceito, céu é um conceito mais do povo israelita. Então, para ele não ter que confundir as coisas, para não ter que explicar o que era céu, ele falava de reino de Deus. E como é que a ideia do reino surgiu no Velho Testamento e no Novo Testamento? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me diz assim: puxa, qual é a diferença entre o Velho e o Novo Testamento? Eu até sorri, porque a gente pensa que as pessoas sabem, né? E na verdade o Velho Testamento é um conjunto de livros, né, escritos todos antes de Jesus, né, e eles registram todo o conhecimento da história sagrada
escrito pela visão do passado, ou seja, a tradição, aquelas histórias eram contadas de geração em geração, e um dia aquilo foi registrado. Foi registrado em 46 livros. Então, não é que ele foi assim, uma pessoa teve uma inspiração e escreveu o livro. Até aconteceu isso em um ou outro, mas normalmente foi um livro que foi escrito contando, registrando a tradição que vinha de boca em boca pelos séculos. São 46 livros, mais ou menos, são 46 livros no Velho Testamento, e a maior parte desses livros é um registro da tradição, da relação entre Deus e o povo israelita. Já o Novo Testamento é uma coisa diferente, né? Normalmente são relatos autorais, ou seja, não são o registro de coisas contadas de geração em geração ao longo dos séculos. São registros normalmente de pessoas que viveram aquilo. Você vai dizer 100% das vezes? Não. Né? Por exemplo, Marcos não conheceu Jesus, o evangelista. Ele era garoto, dizem que Marcos era garoto, e que a família de Marcos, aparentemente, pelo que eu me lembro, era dona ali do terreno onde Jesus foi preso, depois na quinta-feira à noite, na sexta-feira de madrugada, né? Então, Marcos, ele viveu, conheceu Jesus, provavelmente criança, mas ele entrevistou Nossa Santa Maria, ele entrevistou Maria longamente. Então, você vê que o Evangelho de Marcos é muito baseado nos relatos de Maria. Então, não é uma coisa de séculos e séculos, 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas, assim, meio que Marcos estava envolvido ali na vivência, na memória de Jesus. O Evangelho de Mateus, Mateus não conheceu Jesus, nem Lucas. João conheceu, não é? Então João escreve o seu Evangelho, escreve bem mais tarde, já escreveu o Evangelho quando era mais velho, não é? Mas ele viveu aquilo. Então, de novo, 50, 60 anos depois, ou talvez até mais no caso de João, mas João viveu. Então, em geral, esses livros do Novo Testamento são os livros escritos por pessoas que viveram aqui, cartas de São Paulo, cartas de São Pedro, são mais testemunhais do que relatos de uma cultura consolidada, na minha opinião. Qual é a diferença desses escritos para o Velho Testamento? Se o Velho Testamento falava da relação do povo israelita com a percepção deles de Deus, o Novo Testamento fala da salvação por meio da graça, especificamente a salvação por meio da graça de quem acredita em Jesus. Mas ele faz um registro da tradição vivida pelas pessoas, né? Ou seja, eles explicam como é que essa graça se manifesta por intermédio da fé. Então, para entender como é que essa coisa do Novo Testamento, do reino, a ideia do reino e a ideia do rei se desenvolveu, o Mike, autor desse pensamento, ele foi lá ler os primeiros livros do Velho Testamento, ler os livros, em geral, do Velho Testamento. A regra, quer dizer, não se falava em rei no início, nos primeiros livros da Bíblia, né? O que eles descreviam é que havia uma regra que vinha de Deus para os homens, por intermédio das famílias, né? Ou seja, era uma regra divina transmitida diretamente por Deus. É assim que se dá o relato de como é a relação de Deus com os homens no Velho Testamento no início. Tá? Ou seja, não tem rei. Deus fala com a família, né, com o chefe da família. Mais tarde, quando você vai lendo, vai repassando, avançando nos livros do Velho Testamento, a Bíblia vai falando que foi preciso introduzir a autoridade de líderes, espécie de juízes tribais, né, com o sentido de mediar os conflitos entre as famílias. Então, de novo, sim, Deus falava com as famílias, mas, à medida em que a sociedade se tornou um pouquinho mais complexa, foi preciso introduzir um poder de mediação, os juízes, né? E até uma parte assim, boa do livro do Êxodo, do Gênesis, não se fala de rei. O primeiro rei que é citado, já no capítulo avançado lá do livro do Gênesis, foi um rei chamado Nimrod, né?
que é aquele cara que construiu a Torre de Babel. Então você pode imaginar que Nimrod não foi um rei muito bem visto. Paralelos feitos, não no livro, no Velho Testamento, mas por historiadores, etc., eles tentam identificar quem teria sido Nimrod, se ele correspondeu a algum personagem real da história, e aparentemente tinha, de fato, um guerreiro que se tornou rei e que reinou sobre uma boa extensão de terra, mas que era um sujeito muito violento, muito agressivo, né, muito dominador mesmo. E a história conta-se um pouco, talvez que a interpretação é que Nimrod tinha um pouco de raiva de Deus, porque Nimrod veio depois do dilúvio, né, no livro no Velho Testamento. Ele é colocado lá depois do dilúvio. E ele vem magoado pelo fato de a humanidade ter sido extinta, e ele meio que quer vingança de Deus. É uma coisa assim meio... Tanto que ele, quando a palavra de Deus era que o povo deveria se espalhar sobre a terra, e Nimrod disse, não, vamos ficar aqui, e vamos construir aqui uma torre que vai até o céu. Então ele era um sujeito desafiante, desafiador, né? Mas enfim, figura histórica ou não, foi o primeiro rei mencionado na Bíblia. Tá? E aí em seguida, a gente vê que Deus, não satisfeito com toda essa história, e com o estado em que o mundo se encontrava, depois de Nimrod, depois da Torre de Babel, ele resolve então escolher um homem, Abraão, não é? Para formar um novo povo. Então ele vai lá, chama Abraão, fala para Abraão, sai daqui, né, esquece sua família e vai embora e vai para a terra, vai para uma terra que eu vou te indicar. Então você vai para lá, então ele escolhe assim, e por essa narrativa, Abraão é o patriarca de um novo povo, né? Exatamente o povo israelita, que depois derivou. Os árabes também derivaram de Abraão, o povo israelita derivou de Abraão. Então ele é o grande, digamos assim, patriarca escolhido por Deus, segundo a Bíblia, para iniciar essa nova fase sobre a terra. Abraão corresponde a uma figura histórica conhecida, localizada no tempo. Os estudos localizam Abraão mais ou menos em 1800 antes de Cristo. Então, 1800 anos antes de Cristo. Com a escolha de Abraão, volta o tema de que a autoridade vem de Deus para a família. Está localizada em Abraão, está localizada no patriarca. E aí, obviamente, à medida em que a sociedade cresce, novamente os judeus se organizam em torno de líderes tribais, em torno de juízes, né? E um ponto importante saber é que nessa época nenhum deles é rei. E só vai se falar em rei no Velho Testamento quando o povo finalmente se estabelece na Palestina. Só então é que os judeus eles viriam a falar no seu primeiro rei. Tá? Quando é que isso aconteceu? O primeiro rei dos judeus foi um sujeito chamado Saul. Eu não sei se é Saulo a tradução ou se é Saul, mas acho que é Saul. E como é que ele foi escolhido rei? Ele foi escolhido rei lá na época, mais ou menos no ano 1020 a.C. Então, se Abraão foi em 1800, você vê que de 1800 até o ano 1000, mais ou menos, 800 anos se desenvolveram ali, então o povo se organizou, foi se organizando, cresceu, ficou complexa a relação, então, mas Deus falava com a população, com o seu povo, segundo o Velho Testamento, através então de figuras novas, não mais apenas através da família, mas tem uma figura nova, que é o profeta. Então, na época de Saul, um profeta conhecido nessa época foi o profeta Samuel. E foi Samuel que, em nome de Deus, escolhe Saul para ser o primeiro rei, o rei que, digamos assim, primeiro unificou as tribos de Israel e de Judá, né, e formou o reino de Israel e de Judá, o reino consolidado de Israel e de Judá. Só que Saul, ele era um sujeito, teve um governo muito atribulado, né? Ele aparentemente ficou louco, né? ou com problemas de equilíbrio mental, e ele morre meio que em desgraça. Tão em desgraça que o próprio profeta Samuel, que ungiu o Saul como rei, ele viria a ungir com o Saul ainda vivo um outro rei, né, que foi Davi. E Davi
se Saul não tinha assim muito sucesso militar, né, Davi, ao contrário, era um excepcional guerreiro, né? Um homem de uma liderança muito carismática, né? A gente vê lá as histórias de Davi no Velho Testamento, né? Ele escreveu salmos, ele se dirigia a Deus com muita intimidade, com muito carinho. Ele foi um rei excepcionalmente vitorioso do ponto de vista de guerras com seus vizinhos. Era um rei que vivia próximo do seu povo, ele não construiu um castelo grande para si, ele vivia meio que acampado em tendas o tempo todo guerreando, né? Depois ele fez um castelo para ele de cedro, né, de madeira, mas não fez um castelo suntuoso. E isso até incomodou Davi num determinado momento, porque Davi era portador, ele fazia todas essas guerras contra os seus inimigos e ele praticamente venceu todas as campanhas em que ele se meteu, ou seja, não só ele unificou o reino de uma maneira que Saul não conseguiu, como ele se tornou um rei temido pelos seus adversários, né? E ele levava, um grande poder de comunicação, ele levava a arca que ele recebeu de Moisés, né, a Arca da Aliança, ele levava a arca para as campanhas. Então ele levava e quando ele montava o acampamento dele, ele também montava o acampamento de Deus. E botava a Arca da Aliança ali, botava os guardas para tomar conta de Deus, né, para não permitir que ninguém incomodasse, né, e para proteger a Arca da Aliança. E com isso ele dominava muito bem os símbolos, dominava muito bem a comunicação, era um grande orador, tremendo guerreiro, então foi muito bem sucedido. E também vivia ali no meio do povo, no meio dos seus soldados, de uma forma bastante simples, né? Não cobrava impostos para o seu povo. Então, num determinado momento, Davi ficou até meio incomodado, porque ele pensou, poxa, eu sou super vitorioso, eu durmo num castelo num palácio de madeira, de cedro. Aliás, foi Davi que pela primeira vez instituiu Jerusalém como capital, não é? Tendo unificado as tribos todas no reino de Israel e de Judá, ele escolhe Jerusalém pela primeira vez. Aí surgiu a história de Jerusalém como uma capital, não é? Daí a importância de Jerusalém, foi ele que colocou lá. Mas ele fica meio incomodado e ele diz assim, poxa, eu acho que eu vou construir também um templo, né, para Deus. Estou cheio de vitórias, eu vou agradecer a Deus, vou construir aqui um templo. Mas quando ele quando ele quer construir esse templo, ele recebe uma mensagem, né, do seu profeta, que aí já não era mais Samuel, já tinha mudado para um profeta chamado Natã. E aí Natã diz para ele assim, olha, se você quer construir um templo, constrói, não tem problema, faça o que está no seu coração. Aí Natã tem um sonho, volta, Deus fala com ele, não, fala para Davi para não fazer castelo para mim, não quero um templo de pedra, não quero ficar preso nas pedras, né? Ou seja, é uma relação ali de Deus com Davi, uma relação muito afetuosa. Davi, aliás, cometeu erros terríveis, pecados horrorosos, né? Mas por mais que ele cometesse pecados, ele nunca se afastou de Deus. Mesmo tendo cometido, ele reconhecia seus erros, pedia perdão. Mas, enfim, era um rei muito poderoso, difícil você ser muito poderoso e não cometer grandes erros, né? Mesmo assim, ele então, tendo pedido a Deus que para construir, Deus diz, não vai fazer não. Mas, como você quer me homenagear, eu também vou te homenagear, né? E eu vou, um filho seu, né, na sua descendência, ele não fala descendência, fala um fruto, não me lembro bem qual é o termo, um filho, né, será rei, e o seu reino não terá fim, não é? Disse que da semente de Davi, acho que a palavra foi semente, tá? Ele iria, uma semente, que é a semente de Davi, e essa sim iria edificar a casa de Deus. O que todo mundo pensa quando fala, olha, você não vai fazer não, mas a sua semente vai edificar uma casa de Deus? Todo mundo pensou, deve filho de Davi, né? Então o filho de Davi vai ser o rei cujo reinado não vai ter fim, né? E ele vai aqui edificar um reino, né? E esse é lá que Deus vai morar para sempre. Então, quem é o filho de Davi? Salomão. E aí a gente sabe que Salomão deve ter crescido com essa ideia na cabeça
de que, puxa, meu reino não vai ter fim, eu sou o máximo, né? Eu sou o escolhido por Deus, sou o rei da cocada preta e tal, e para tal altura desse desafio, a gente sabe que que Salomão pediu a Deus sabedoria, que Deus lhe deu essa sabedoria, mas a gente sabe também que Salomão teve um reinado um pouco estranho, porque diferente do seu pai, Davi, que era um homem do campo, um homem que vivia em guerra, que vivia guerreando e que estava próximo dos soldados, Salomão vivia na opulência, vivia na riqueza. E construiu o templo, né? Pensando que era vontade de Deus que ele construísse o templo. Mas ele também, com a sua necessidade de dominar os exércitos que trabalhavam para ele, aí já não era mais ele o rei guerreiro, mas ele tinha um exército grande a seu serviço, ele também, certamente com vontade assim, de fazer uma política de boa vizinhança com os vizinhos eram todos, cada um tinha um deus diferente. O próprio Salomão, com o passar do tempo, meio que se torna um politeísta. Não sei se ele de fato virou politeísta, ou se ele fingia ser um politeísta e prestava culto aos vários deuses para agradar os vizinhos. Fato é que, tendo começado o reinado como um deus altamente sábio, um rei altamente sábio, ele termina como um politeísta. E certamente, conta a história lá, isso não agradou. Mas foi, digamos assim, a época de Davi e a época de Salomão foi a época de ouro dos reis da história dos judeus, né, do povo israelita. Então, essa ficou uma referência histórica, né, de sucesso, ali, aquela época de Davi e Salomão. Tá? E você vê, o Davi, quando ele fazia seus salmos, ele chegou a dizer que Deus tinha um reino, né, que reinava sobre locais. Ou seja, ele não consolida a ideia do reino de Deus, ele não fala nisso. Nem chama propriamente assim, ele não insiste na ideia de que Deus é um rei, mas ele cita o reinado, né? Então, isso digamos assim, a segunda vez, né, em que a Bíblia faz referência a um rei. Primeiro foi lá em Nimrod, depois Saul, Davi, mas referência a Deus como rei nos Salmos de Davi aparece pela primeira vez, tá? Mas sem insistência, não era uma ideia, digamos assim, universalmente aceita, não. Então, como a gente viu, Salomão não era, afinal, o grande líder que o povo esperava, né? Além do que, veja, é um rei que construiu uma corte muito cara, cobrava impostos, Davi não cobrava impostos. Então, assim, ele transformou o Estado numa estrutura pesada, muito rica, muito admirada, mas longe de ser aquela força da época de Davi. E o reino foi se esfacelando com o tempo, com o neto dele, né, com o filho de Salomão. Finalmente o reino se esfacelou, se fragmentou novamente. Mas ficou uma dúvida, né? Quem seria, na cabeça do povo, quem seria a semente de Davi, de que o profeta Natan tinha falado, que teria o seu reino confirmado para sempre, né? O povo ficou com essa imagem na cabeça, né? E eles passaram a esperar, naturalmente, a partir de Salomão, eles passaram a esperar esse rei. Já que Salomão não foi esse rei, eles passaram, bom, então vai vir aí um rei, vai vir alguém, e esse alguém foi depois chamado de Messias, não é? E eles entendiam o Messias como o quê? Como este rei que viria para liderar Israel, para restituir a época de glória do reinado de Israel, né, que é a época de Salomão, de Davi e Salomão. Mas eles esperavam, a ideia era um rei humano, um rei que viria a governar pela espada, que viria a livrar Israel dos seus adversários, né? Não era ainda, nessa época, um rei que tivesse nenhuma relação com o divino, só alguém abençoado com esse papel. A história sagrada não é algo fixo, né?
a história sagrada, ela é, na verdade, uma sequência de revelações, né? E cada nova revelação adiciona uma nova leitura ou amplia a leitura que se fazia anteriormente. Então, é como se você fosse montando um quebra-cabeça, que vai ficando claro à medida em que as peças vão se encaixando. O fato de você encaixar uma pedra num determinado momento não significa que você tenha a visão do todo. E, na verdade, mesmo que você encaixe muitas pedras, o todo ainda é difícil de entender, sobretudo quando você está montando. Porque depois que você monta e já tem bastante peça, você tem que se afastar um pouco para ver o que foi que aconteceu. Então, uma ideia que eu já tinha falado no passado, assim, no meu post, é que a história sagrada é continuada, que ela não está toda contida só nas Escrituras, porque eu defendi a ideia de que o Espírito Santo continua falando conosco, e que, portanto, o nosso entendimento da história sagrada vai evoluindo. E o Mike, ele usa uma expressão interessante. Ele chama, ele não fala propriamente da história sagrada, mas ele fala que as profecias são como uma revelação progressiva. Ele usa essa expressão, revelação progressiva. Quer dizer que primeiro você revela um pouco, depois você revela mais um pouco, depois mais um pouco, e assim você vai até ficar claro a figura como um todo. Mas que é muito difícil, enquanto você está vivendo aquela situação, você entender o que é que aquela profecia quer dizer. Por dois motivos. Primeiro, porque você está vivendo, então tudo é confuso quando você está vivendo a situação. E segundo, porque para o próprio profeta, ele só viu aquilo que Deus deixou que ele visse, né? Ele não viu mais. Então o próprio profeta não sabe explicar tudo que ele tem a dizer. Ele sabe dizer só o que lhe foi dito. Eu costumo dizer que o que está dito pelos profetas foi revelação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo continuou a falar no tempo de Jesus, né? Particularmente quando Jesus vai ao céu, depois da sua ressurreição, ele manda o Espírito Santo. E obviamente ele não mandou um espírito mudo, né? Porque não faz sentido mandar um Espírito Santo para a terra para ficar no lugar dele, para nos fazer companhia, e o Espírito não fala nada. Então, para que mandou, né? O Espírito Santo, ele continua se revelando, ele continua falando com pessoas comuns, com pessoas inspiradas, continua falando com místicos, continua falando com santos, continua falando com pastores, enfim, com pessoas que são escolhidas por Deus para ir nos esclarecendo passo a passo da nossa vida e do nosso papel nesse mundo e de como nós nos encaixamos nos planos de Deus. O que está nas Escrituras, e no caso de nós católicos, o que está no catecismo, ele é um pedaço da história sagrada, como nós entendemos ela hoje, né, a história hoje, mas assim, a totalidade da história sagrada, nós só vamos realmente compreender, ela só vai terminar no juízo final, né? Quando tudo for julgado, o que é o juízo final? É o momento em que Deus vai botar os pingos nos is e corrigir os erros da história. Porque tem dois juízos, né? O juízo nosso, quando a gente morre, em que a gente vai saber o que vai acontecer com a gente, né? E a gente fica sabendo se a gente vai para o céu, se a gente vai para outro lugar lá, ou se a gente vai ficar no meio do caminho pagando as nossas penas. Então ali você recebe o seu juízo pessoal, mas já haverá também um juízo final que vai nos envolver e envolver a todos, né? O juízo individual, ele é individual. Você não vai saber o juízo do outro, mas no juízo final você vai saber o juízo do outro. E o seu papel não vai alterar mais o seu julgamento, mas você será encaixado na perspectiva do todo. E Deus então corrigirá os erros da história. Então esse será o juízo final. Por que final? Porque certamente houve vários antes, não é? Quais são os vários antes? O nosso, individual. Mas no final haverá um de todos. E aí, não quer dizer que o mundo acabe. Quer dizer que é o final dos tempos. Tem uma distinção entre o final dos tempos e o final do mundo. O final do mundo caiu uma bomba atômica, caiu um asteroide, acabou o mundo, a gente não sabe, um dia vai acontecer, esse planeta vai acabar, provavelmente. Mas o final dos tempos é quando virá o reino finalmente de Deus e nós seremos todos unificados, a terra e os céus, e nós viveremos no reino de Deus. Voltando rapidamente aqui à época de Davi, quando ele foi ungido profeta pelo profeta, quando ele foi ungido rei pelo profeta Samuel, no livro de Samuel, no capítulo 8, nos versos 5 a 7,
Samuel fala que o povo preferiu ter um rei humano, em vez de ficar só com Deus como rei. Então você nota aqui, de novo, aqui em Samuel e em Davi, de novo mais um ponto ali, Deus como rei, né? Então você vê, é na época de Samuel, é na época de Davi que começa a aparecer pela primeira vez essa ideia de que Deus é rei. Que os judeus não estavam acostumados, né? Então, embora Samuel tenha falado, embora Davi tenha falado, se você perguntasse para alguém do povo, não era um conceito consolidado, era só os primeiros indícios, tá, de uma nova linguagem. Aí nós vamos avançar um pouco, você vê, Samuel era ali mil e pouquinho, né, 1020, mil anos antes de Cristo. Vamos avançar para 800 anos, quer dizer, 200 anos depois, 800 anos antes de Cristo, e aí veio um profeta muito conhecido, muito falado aqui pelos cristãos em geral, que é o profeta Isaías, né? E aí já o profeta Isaías, ele usa de forma muito clara, ele usa de forma muito explícita essa referência a Deus com o título de rei. Ele não sedimentou esse conceito. E mais, ele, em Isaías, no capítulo 6, né, ele se refere a Deus como um rei que reina sobre todos os reis, né? Então isso é muito, muito importante, porque aqui sim, aquela ideia que de 200 anos antes, né, que o Samuel falou e que Davi pincelou, Isaías sedimenta claramente. Depois de Isaías, existiu uma sequência de profetas que foram sedimentando essa ideia de rei e de reinado. Então, de novo, né, Isaías lá em 800 a.C., mais ou menos, ele diz, ó, Deus é rei e ele tem um reino. Tá? Aí, mais ou menos por volta do ano 600 a.C., vem um profeta chamado Jeremias, tá? E esse profeta, ele diz assim, virá um que é um ramo, ele usa a palavra ramo, tá? que se unirá ao rei, ele será rei. Ele faz referência ao rei, mas faz referência a um ramo. E aí você fica pensando, quem é esse ramo? Né? Você vai ver, depois que esse ramo a que ele se refere, vai ficar claro nos profetas seguintes que é Jesus. Por que um ramo? Ramo é alguma coisa que deriva, né? Ele faz parte de uma árvore. Né? Que árvore é essa? A árvore de Davi. Né? A gente vê lá que o profeta Natan falou, né, que haverá na linhagem de Davi, haverá um rei, que seu reino não terá fim. E aí o Jeremias vem e diz assim, tem um ramo, e esse ramo será rei. Né? Aí veio o exílio, a Babilônia, quer dizer, os persas, dominam ali o território da Palestina, o povo judeu é exilado, né? Tem várias deportações, então eles vão como escravos para a Babilônia, né? E aí nessa época conturbada aparecem alguns profetas, tá? Um profeta que aparece é o profeta Zacarias, tá? E o Zacarias ele constrói em cima daquela ideia de ramo do Jeremias, né? O Zacarias diz que sim, haverá um ramo, não é? Que esse ramo se chamará Josué. E aí tem uma discussão, porque parece que o nome Josué, na verdade, aqui está traduzido como Josué, mas que na verdade era Jesus, porque Josué, Yoshua, Jesu, eram todos nomes muito, muito parecidos, depende da tradução do grego para o hebraico, e de volta, etc. O curioso é que hoje se aceita que ele deu nome, que o profeta Zacarias deu nome a esse ramo, tá? Que esse ramo se chamará Jesus, né? E que ele será rei e sacerdote, que é uma ideia completamente nova, né? Porque rei e sacerdote eram papéis que não se misturavam na cultura do povo israelita por lei, né? Se você é sacerdote, você cuida da relação com Deus, né? E você oferece sacrifícios no templo. Se você é rei, você governa, você luta, né? Você não tem as duas coisas. E aí Zacarias vem e diz assim, não, o ramo unirá essas duas coisas, tá? E aí,
O próprio Zacarias já dá a entender aí que tem uma característica que é uma ideia nova também, né? Estamos falando aqui do Messias, né? Porque é aquele cujo reino não terá fim, né? Ele também dá uma característica de divindade para esse ramo, né? E essa ideia é super explorada. Zacarias e Daniel, mais ou menos, o profeta Daniel era mais ou menos da mesma época. Daniel até um pouco antes, acho que 30, 40, 50 anos antes. Mas essas ideias, Jeremias, Daniel, Zacarias, todas elas são complementares, estão fervilhando ali, né? E aí Daniel, ele fala sobre esse Messias. E ele vai usar um termo novo. Ele usa o termo ungido, né? Que é um termo que a gente usa hoje, mas ele fala do ungido. E o que ele fala? Ele fala que o ungido ele será rei, né? Será sacerdote, e é ungido por quê? Porque ele é escolhido por Deus, ou seja, ele traz a natureza divina para... ele confirma a natureza divina desse Messias. E mais interessante ainda é que todos os profetas até então, eles faziam as suas profecias, mas eles não foram capazes de fixar uma data. Já Daniel, ele é extremamente específico, né? E ele dá uma data em que esse profeta, esse ungido virá, né? E essa data, obviamente, é uma linguagem cifrada. Você vê, nós estamos no ano, sei lá, 550, 600, 500 e pouco antes de Cristo. E aí ele fala que se chamou do enigma de Daniel, né? Ele fala que esse rei virá 7 vezes 7 e mais 362 vezes o 7. Aí você diz, 7 vezes 7 mais 362 vezes 7, o que é isso? Aí tem vários estudos, as pessoas foram tentar entender esse enigma. Hoje existe um estudo muito interessante que diz assim, 7 na verdade, 7 vezes 7, 362 vezes 7, é porque existe uma referência no ciclo da agricultura do povo israelita, e que está na Bíblia, inclusive, que é assim, recomenda-se que você plante o seu campo 6 anos seguidos, mas que no 7º ano você descanse. Ou seja, é como se fosse um sábado, não é? ou domingo para nós hoje. Então, o 7º dia do descanso tinha lá o 7º ano. No 7º ano aquela terra deveria descansar. Então as pessoas começaram a tentar entender essa previsão assim, meio que matemática, e disseram assim, 7 vezes 7 então é o ano. Será que então será 7 vezes 7 anos mais 362 vezes 7 anos? Aí, o que é o ano? Para nós o ano tem 365 dias, mas pode ter 366. Mas naquela época eles foram entender o seguinte, não, nós estamos falando do período da Babilônia, então Daniel provavelmente está usando uma linguagem matemática que devia ser comum na Babilônia. Ele deve ter sido educado lá. E aí vão tentar entender o que é o 7, qual é o ano. E aí descobrem que o ano na Babilônia é um ano que tem a ver com o período lunar, que é o ciclo da Lua. Então não são exatamente 365 dias. E aí, feitas as contas, as pessoas chegaram à conclusão, e o Daniel ainda faz uma previsão muito interessante. Além de dizer que são 7 vezes 7 mais 362 vezes 7, ele fala que é a partir de um determinado decreto, não é? De reconstrução lá de Jerusalém. E de fato esse decreto aconteceria mais tarde. Um rei persa, ele ordena a reconstrução de Jerusalém que tinha sido destruída. Então a partir desse decreto, se você fizer as contas de 7 vezes 7 anos lunares mais 362 anos lunares e tal, chegaram à conclusão que cairia numa quinta-feira. Desculpe, num domingo. Não numa quinta-feira, num domingo. Exatamente no domingo de Ramos, em que Jesus entrou em Jerusalém. Tá? Então isso é muito interessante porque o domingo de Ramos em que Jesus entrou em Jerusalém é exatamente o domingo, segundo a Escritura, em que Jesus entrou como rei, né? Até então ele não era chamado de rei,
ele dizia, as pessoas o chamavam de Messias, etc. Algumas haviam compreendido que ele era o Messias, outras não, havia uma grande confusão. Mas no domingo de Ramos, que é o que nós vamos celebrar na semana que vem, ele entrou em Jerusalém montado num burrinho e entrou na condição de rei. Tá? E é interessante a gente pegar e estudar o profeta Zacarias, o que o Zacarias fala sobre... Zacarias veio depois de Daniel, né? Eu já falei dele aqui. O Zacarias, ele fala, exulte Jerusalém, eis que vem a você o seu rei, montado em um jumentinho. Então é super interessante, porque nenhum profeta tinha falado até então de localizado a vinda do Messias no tempo. Daniel é super específico ao localizar, e Daniel, Zacarias, Jeremias, todos meio que falam da mesma coisa, da divindade, do rei que une sacerdote e rei, né? E Zacarias é muito claro ao fazer menção à entrada de Jesus em Jerusalém. Então essa é uma passagem mega importante. Se você estuda o enigma de Daniel e faz as contas, como as pessoas hoje fazem, de trás para frente, já tentando entender aonde cairia o tal dia em que o Messias seria revelado, então, desvendado o enigma, essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é um marco importantíssimo, né? E aí o Daniel também descreve uma coisa perturbadora, porque ele fala da ascensão desse rei, e ele fala... ele fala do rei, mas ele fala também da ascensão e queda de 4 reinos antes do reino começar, né? E aí tem muitas interpretações, se você quiser você vai lá olhar na internet, mas ele fala dos 4 reinos antes do surgimento do reino de Deus. E tem gente que faz essa previsão como o reino vindo, esses 4 reinos vindo até hoje. Tem gente que localiza os 4 reinos já naquele período temporal ali, culminando na chegada de Jesus, que eu acho particularmente que faz mais sentido. E o Daniel, ele fala claramente que esse rei, o ungido, né, ele seria um rei divino, e que ele reinaria sobre um reino divino. Ou seja, vamos tentar recapitular aqui e pensar com a cabeça do povo israelita. O povo esperava um Messias, mas que Messias era esse? Ele era um libertador, um rei guerreiro, né? Um político, né? Porque estamos falando de um movimento político de libertação. Um rei que iria restaurar a glória do povo israelita. Que glória era essa? Que tempo de glória era esse? O tempo de glória do rei Davi e do rei Salomão, particularmente, né? Mas os profetas, então o povo esperava isso, mas os profetas eles começaram a dizer coisas estranhas, diferentes disso, né? Primeiro, ele não seria só um rei, ele seria um rei e sacerdote. Depois, ele não seria só um rei e sacerdote, ele seria um ungido. E mais, o que significa ser ungido? Significa que ele é divino, né? Ou seja, é um rei divino. Mas como é que pode ser um rei divino? Não é? E aí Daniel prevê também que o seu reino, quando o seu reino vai começar, né? E ele prevê também uma coisa muito inquietante. Ele diz assim, que o ungido vai ser morto. E já não haverá lugar para ele. Em Daniel 9, no verso 26, ele diz, será morto, o ungido será morto e não haverá lugar para ele. Então, como é que é possível você ter um reino cujo reino não terá fim e o rei vai morrer e não ter lugar para ele? Essas duas ideias, elas são de muito difíceis reconciliação, não é? Um rei guerreiro e político, que é o que o povo entendeu lá da profecia feita para Natã, na época de Davi, ou então um rei ungido, divino, rei e sacerdote, mas que vai morrer, vai ser cortado, como disseram os profetas Zacarias e Daniel. Não dá para reconciliar isso assim. Isso é uma coisa interessante, porque essa confusão, ela explica a dificuldade que a gente tem de entender e de aceitar profecias, né? E de entender e aceitar a história sagrada. Por quê? Porque é preciso que você se afaste dos acontecimentos para tentar entender. E aí, depois de se afastar, e alguém tendo explicado para você o que aquilo significa, é que você diz assim,
Ah, tá, entendi. Mas a linguagem é uma linguagem cifrada, né? E sobretudo se você é o povo, está ali esperando que venha um Messias que vai libertar o seu povo, na época do Império Romano ali, já estamos falando na época de Jesus. E aí isso não acontece, difícil de você, né, compreender. Mas algumas coisas estavam já ficando, digamos assim, cristalizadas, né? Deus é rei, é um rei que reina sobre todos os reinos. O seu reino não terá fim, embora as pessoas precisem entender como é que isso ainda vai acontecer. Que vai haver um ungido, que esse ungido é rei e sacerdote, e que ele será divino. Então, nessa panela que o povo não compreendeu, os judeus tiveram dificuldade de aceitar Jesus, não é? Em qual papel enquadrar, nessa panela é com esse caldo de cultura que a gente vai trabalhar daqui para frente. E aí vem um outro profeta, estamos falando já na época de Jesus, que é quem? João Batista, né? E aí o João Batista, ele anuncia coisas importantes. Ele diz assim, é necessário você se arrepender, porque o reino, ele está próximo. Você veja, os outros profetas não diziam quando o reino ia acontecer, tirando Daniel, que disse a data, né? Mas ele disse de uma forma enigmática, tá? Então as pessoas não entenderam, tá? Tirando Daniel, ninguém disse quando ia acontecer, mas aí vem João Batista e diz, olha, não, o reino está próximo, tá? E ele anuncia que esse reino vai ser inaugurado com a chegada de alguém que não vai batizar como ele com água, mas de alguém que vai batizar com o Espírito Santo. E isso é uma ideia nova, né? Porque até agora os profetas, eles traziam as palavras de Deus, mas eram palavras de Deus, não eram palavras dos profetas. Então, o profeta trazia uma palavra de Deus. E Jesus, quer dizer, esse que João anuncia, ele vai batizar não em nome de Deus, ele vai batizar com o Espírito Santo. Ou seja, são duas pessoas. E essas duas pessoas falam em nome de Deus. Então são três pessoas. E aí aparece essa coisa da Trindade, né? Ele anuncia que vem um que vai batizar com o Espírito. Ou seja, ele e o Espírito vão batizar, né? Em nome de Deus. Ideia nova. Porque às vezes a gente pode não prestar atenção nisso. Dizer assim, ele está batizando o batismo do Espírito, né? Então o batismo é do Espírito. Não. É ele e o Espírito que estão batizando em nome de Deus, né? Então são três pessoas envolvidas no batismo que Jesus vai trazer. E essa ideia é nova e é revolucionária também, tá? E aí vem Jesus, finalmente, né? E ele não diz o reino dos céus está próximo, ele diz o reino chegou, né? E óbvio, se o reino chegou, chegou o rei também, né? E aí tem o problema, né? Ele anunciou que o reino chegou, né? Ele inaugurou o reino, mas as pessoas tiveram dificuldade de compreender isso. As pessoas em geral. Por quê? Não vieram as mudanças políticas que eram esperadas há tantos séculos. Não foi restaurada a glória do império, do reino de Israel, na época de Salomão. Então isso é um mistério, né? Para eles, assim, a história sagrada, ela esconde esses mistérios. As profecias não são fáceis de entender, nem quando vão acontecer e nem exatamente o que aquilo significa. E aí, para poder explicar e dar sentido a essas profecias que são aparentemente não contraditórias, mas difíceis de reconciliar, né? É que vem Jesus. E é Jesus quem desenvolve, no detalhe, a ideia de rei e a ideia de reinado. E ele explica o que é que essas coisas significam. Então, Jesus é, digamos assim, o profeta que explica o que isso significa. É ele que passa a explicar o que significa o reino de Deus. A gente vai ver nos próximos posts, esse post está ficando longo, mas dentre os ensinamentos de Jesus, ele fala algumas coisas importantes sobre o reino de Deus. O que ele fala? Primeiro, o rei,
O rei não está no topo do reino. O rei está no meio do povo, está no centro, né? E ele diz mais uma coisa sobre esse aspecto, que é assim, quem quiser ser o maior, tem que ser o menor. Então ele traz uma dimensão de proximidade e uma dimensão de humildade. Conceitos muito novos. Segundo, ele fala que o reino de Deus, ele é espiritual. Ele não é necessariamente aquele reino político que vem tomar e espantar os inimigos aqui. É um reino espiritual e os inimigos também são espirituais. Mas ele traz também o conceito de que o reino já começou na terra. Então, ok, tem o reino do céu, mas tem o reino na terra. E o reino no céu e na terra são a mesma coisa. Então, um pedaço do reino está no céu, um pedaço do reino está na terra. Outra coisa que ele explica é que o reino, você entra nele não por causa de cultura, não por causa de etnia, não porque você pertence a um povo, mas você entra nele por fé. Conceito inteiramente novo. Tá? E ele fala que o reino tem um passado, ou seja, já existem pessoas nesse reino quando ele chega, quando ele anuncia o reino, já existem pessoas, Abraão, né? Moisés, essas pessoas estão no céu, estão no reino de Deus. Então o reino de Deus já veio, já começou, já veio do passado. Está inaugurado aqui na terra. Ele, Jesus, inaugura na terra, continua na terra e continuará no céu. E aí ele explica como é que se dá essa inter-relação. Tá? E ele explica como? Finalmente, ele explica por meio de parábolas. Né? Quando as pessoas perguntam como é que é o reino de Deus, ele diz assim, o reino de Deus é como. E aí nós vamos ver, parábola por parábola, como é que Jesus descreve o que é esse reino, como é que ele opera, quem está dentro, quem está fora, quem está dentro vai cair fora, e como é que a gente faz para entrar. Enfim, ele vai dar uma série de lições que nós, que estamos interessados em fazer parte desse reino, precisamos aprender. Né? Vamos beber direto na fonte. É isso aí. Um abraço para quem é de abraço e um beijo para quem é de beijo.